Muito bem, iniciando oficialmente o episódio número 16, a aula número 16 do nosso Raio-X da Questão Challenge, o desafio das 2.997 questões, essa série de aulas e lives que venho fazendo sempre de segunda a quinta-feira, em que eu analiso uma série de questões de várias bancas, vários cargos, para poder revisar, aprofundar e para você poder perceber quais são aqueles temas que você ainda tem alguma fragilidade e ainda dê tempo de ajustar o estudo para você compreender até a data da sua prova. Se eventualmente você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, acione o sininho para ser notificado das próximas aulas, deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque a gente já vai iniciar. Vamos partir da questão número 130. A questão número 130 diz o seguinte, o enunciado: suponha que uma minuta de decreto relativos a posturas municipais tenha sido colocada em consulta pública em um município brasileiro e sofra questionamentos por parte da sociedade civil. Por quê? Então, quais foram os questionamentos que a sociedade civil fez em relação a essa minuta de decreto? Primeiro, estabelece obrigações para cidadãos que somente poderiam ser impostos por meio de lei. Então, seria um decreto que estaria extrapolando os limites da regulamentação, exorbitando os limites da regulamentação. E o segundo aspecto visa ao favorecimento de um único determinado imóvel e respectivo uso na cidade. Bom, esses dois questionamentos expressarão de forma direta, correta e respectivamente, os princípios. Que princípios? Então, quais são os princípios aí que estão em questão em relação a esses dois? Então, o primeiro aqui é a legalidade. Ou seja, editar um decreto que somente poderia ser tratado, de questão que somente poderia ser tratado por lei, ele está violando o princípio da legalidade, de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei, o artigo 5º, inciso 2º, lá do texto constitucional. E o segundo aspecto é a questão da impessoalidade. Por quê? Porque quando se pratica um ato querendo favorecer especificamente um determinado imóvel, uma determinada pessoa, você está dando um tratamento favorecido sem prévia previsão ou amparo legal. Então, aqui a gente teria a letra E. Legalidade é o primeiro aspecto, viola a legalidade. O segundo aspecto, a impessoalidade. Então, esse é um tipo de questão, Banca Vunesp, aí, em que ele coloca dois contextos, duas situações, e pede que você analise quais são os princípios que estão sendo violados ou quais são os princípios da administração que se encaixam nessa circunstância, nesses dois aspectos que foram apresentados. Muito boa questão. Letra E é o nosso gabarito. Bom, prosseguindo, questão 131. Questão número 131. Questão 131, o enunciado diz: o agente público que deixa de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previsto na legislação cometerá ato de improbidade com suspensão dos direitos políticos de... Então, olha só, deixar de cumprir exigências de acessibilidade é atentado contra princípios da administração. Atentado contra princípios da administração. Beleza. Para a gente saber qual é o máximo, qual é o prazo de suspensão dos direitos políticos, quando o ato de improbidade é esse, que é o que está previsto no artigo 11. Está previsto no artigo 11 da Lei 8429/92. Então, a Lei 8429/92. Para isso, a gente vai ter de consultar o artigo 12. Porque o artigo 12 da Lei 8429/92 estabelece exatamente quais são as sanções, as penalidades cabíveis em razão do cometimento de ato de improbidade. E se você analisar lá, em especial, o artigo 12, inciso 3º,
você vai perceber que a suspensão de direitos políticos vai ser de 3 a 5 anos quando se trata de atentado contra princípios. Então, a nossa opção aí, qual é? Letra C. Letra C. Em matéria de Lei 8429/92, um dos artigos mais frequentes, um dos dispositivos mais frequentes em prova de concurso é o artigo 12. Você precisa saber quais são exatamente as sanções, as penalidades cabíveis em razão do cometimento de cada uma das 4 categorias de atos de improbidade. Atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito, atos de improbidade que geram lesão ao patrimônio público, que seja emprego irregular de recursos, finanças e créditos públicos e atentado contra princípios. Então, está aqui questão 131, gabarito, letra C. Prosseguindo, questão número 132. A 132, o enunciado diz: no que tange às modalidades de licitação, pode-se afirmar. Então, letra A. Tomada de preço é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados, lá no órgão central de cadastramento, está perfeito, ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas, tá beleza, observada a necessária qualificação. Eis o gabarito. Eis o gabarito. Isso aí está claramente previsto no artigo 22, parágrafo 2º da Lei 8666/93. Professor, mas a Lei 8666 não está na iminência de ser revogada? Acontece que lá no artigo 191 da nova lei, novo projeto de lei que foi aprovado, diz que a Lei 8666/93 ainda vai permanecer valendo por 2 anos. Então, da data que for publicada a nova lei, vai se aplicar ainda a 8666 por mais 2 anos. E nos municípios até por mais tempo, até 6 anos. Então, atenção para esse detalhe. Durante um período você vai ter que ficar estudando as 2 leis. Certeza que isso vai acontecer. Mas para confirmar o gabarito, a letra B diz assim: pregão é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados no número de 3. Aqui deveria ser convite. Isso que está definido aí é o convite. Então, isso acontece muito em prova. Ele fala uma coisa e define como se fosse outra dentro da própria lei. Então, a letra B está errada. A letra C diz concorrência. Então, traz aí a concorrência. Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Falhou escolha de trabalho técnico, científico ou artístico? Não tenha dúvida. Estamos falando da modalidade concurso. Modalidade licitatória concurso. E aqui, mais uma vez, eu reforço. Um dos artigos da 8666 mais frequentes em prova é o artigo 22, que trata das modalidades licitatórias. Fique atento a esse dispositivo. A letra D diz: convite é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda. Quando se trata de venda, de alienação, nós estamos falando de quê? De leilão. Então, aqui era para ser o leilão. Letra C está errada, letra D está errada. E letra E? Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, olha, falou fase inicial de habilitação preliminar, você já sabe que é concorrência. Você já sabe que está falando de concorrência. Então, não há dúvida. Questão 132 é uma questão muito boa também sobre modalidade de licitação. Professor, como é que isso vai ser cobrado na nova lei? Na nova lei, você já vai lá e procura quais são as modalidades de licitação. Eu já até comentei, mas vejam bem, na nova lei não vai ter tomada de preço. Bacana? Na nova lei não tem tomada de preço. Na nova lei não tem convite. Bacana? Agora, na nova lei tem o tal do diálogo competitivo.
Então, você vai ter que estudar conforme lá. Mas, por enquanto, ainda vai continuar cobrando a 8666 aí para você. Questão 133. A questão 133, o enunciado diz: nos termos da Lei 8666/93, é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. Em especial, toma nota de uma coisa. Na nova lei de licitações, que está na iminência de ser promulgada, publicada, foram inseridos novos exemplos de inexigibilidade. Tudo bem? Então, fique atentos a isso. 133, letra A. Quando houver inviabilidade de competição, em especial. Aí ele diz, letra A, nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem pública. Está errado. Isso aqui está no artigo 24 e essa aí é uma hipótese de licitação dispensável. Essa é uma hipótese de licitação dispensável. Letra B. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular peso e normalizar abastecimento. Também está no artigo 24. A letra B é mais um exemplo de licitação dispensável nos termos do artigo 24 da 8666. A gente está procurando uma hipótese de licitação inexigível lá do artigo 25. Letra C. Quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional. Mais uma vez, estamos na seara do 24, licitação dispensável. A gente está procurando uma hipótese de inexigibilidade. Então, letra C está errada. Letra D. Para a aquisição ou restauração de obras de arte ou de objetos históricos de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão. Mais uma vez, nós estamos no artigo 24. Letra D é uma hipótese de licitação dispensável e não de inexigibilidade de licitação. E por último, a letra E, para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Letra E. Então, 133, nós temos aí a letra E. Tudo bem? Bacana. Prosseguindo, agora a gente vai para a questão 134. Questão número 134. O enunciado diz: acerca da competência prevista na Lei 9784/99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, assinale a assertiva correta. Então, nós estamos falando de algo que está entre os artigos 11 a 15 da lei, dessa lei. São importantíssimos. Professor, cita aí alguns artigos que são altamente frequentes em provas de concurso em matéria da Lei 9784/99. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar. Artigos 11 a 15 da Lei 9784/99. Só são esses? Não. Mas esses são figurinha carimbada em provas de concurso de todas as bancas. Então, a letra A diz o seguinte: a competência é irrenunciável. Perfeito. É o que está no artigo 11. E se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria. É a literalidade do artigo 11. Salvo os casos de delegação e avocação de competência. É o gabarito. Está perfeito. E este artigo 11 é um dos mais cobrados em todas as bancas de todas as provas de concurso em matéria de Lei 9784/99. Para confirmar o gabarito, a letra B. O ato de delegação e sua revogação independe de publicação em meio oficial. Está errado. O ato de delegação de competência e o ato de revogação da delegação obrigatoriamente devem ser divulgados na imprensa oficial. Eu estou falando do artigo 14 da Lei 9784/99. Letra C. O ato de delegação é irrevogável. Está errado. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo. Letra D. É vedada a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Está errado. Dá uma olhada no artigo 15
dessa lei. A avocação sempre será temporária. Ela nunca será permanente. A avocação é sempre temporária. Ela nunca vai se manifestar de forma permanente. E aí a gente vai para a última alternativa, que é a letra E, diz: inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de maior, não é de maior, é de menor grau hierárquico para decidir. Tá aí. É onde deve ser iniciado o processo, perante a autoridade. E aí vale a pena você dar uma olhada nos artigos 6º e 7º da Lei 9784/99. Eu não preciso reforçar aqui o fato de que, em praticamente todos os concursos, cobra-se a Lei 9784/99 e você precisa dominar muitos detalhes e muitos artigos dessa lei. Prosseguindo, questão número 135. Questão 135, o enunciado diz: o princípio administrativo da eficiência foi introduzido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional 1998. Isso aí todos nós sabemos. Aí ele diz: o princípio se relaciona com as normas de boa administração, no sentido de que a administração pública, em todos os seus setores, deve concretizar suas atividades com vistas a extrair o maior número possível de efeitos positivos ao administrado, sopesando a relação custo-benefício. Nesse sentido, é correto afirmar que, por este princípio, busca-se. Então, o que se busca com esse princípio da eficiência? Letra A eficiência dos contratos administrativos devendo ser sempre dispensada a licitação. Não. O princípio da eficiência nada tem a ver com sempre dispensar a licitação. Não tem nada a ver. Dispense algo excepcional, está errado. Letra B, tem a ver com garantir o estado mínimo, deixando a mão livre do mercado norteado. Tem nada a ver com isso, com o liberalismo. Nada a ver com isso. Letra C, obter a maior quantidade de recursos para o Estado, não importando a maneira como ele irá utilizado. Se tem uma coisa que importa e tem importância em matéria de eficiência, é a maneira como será gasto o recurso público, como será utilizado, aplicado o recurso público. A eficiência é justamente aquele princípio que orienta a melhor utilização, mais eficaz, com maior economicidade dos recursos públicos. Então, letra C está errado. E letra D, esse princípio estabelece a excelência de recursos, dotando de maior eficácia possível as ações do Estado. Isso aí está correto, é o nosso gabarito. E para confirmar, o maior aporte de recursos para o mercado exterior tem nada a ver com a eficiência. A eficiência é a busca da mais adequada solução e a melhor aplicação dos recursos públicos para atingir adequadamente os fins públicos pretendidos. Isso é o que funciona com questão 135, gabarito letra D de dado. Prosseguindo, questão 136. A questão 136, a gente vai pular porque está repetido, o estagiário repetiu aqui. 137, vamos lá, vamos matar o estagiário. 137, o enunciado diz: como gestor dos interesses da população em geral, o Estado não pode buscar outro objetivo senão o de propiciar aos cidadãos todo tipo de comodidades a serem por eles desfrutadas. Essa é uma característica do serviço público, conhecida como... Então, vamos só destacar qual é o cerne aqui. O Estado não pode buscar outro objetivo senão propiciar aos cidadãos todo tipo de comodidade a serem por eles desfrutadas. Bom, isso é conhecido como vítima da sociedade? Nada a ver. Isso é conhecido como dano moral? Nada a ver. Isso é conhecido como interesse coletivo, a busca do interesse coletivo. Regime de direito privado não é, responsabilidade subjetiva externa não é. Então, o Estado
não pode buscar outro objetivo qualquer que não seja propiciar aos cidadãos todo tipo de comodidades a serem por eles desfrutadas, dentro daquilo que está autorizado em lei. Isso é a busca do interesse coletivo. Em outras palavras, isso é a busca do interesse coletivo. Questão 138. Questão 138. O enunciado diz: o princípio administrativo constitucional expresso, que dispõe que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei, não o sendo a atividade ilícita, é o princípio de quê? Isso aqui é que eu chamo de padrão vestibular do CEUB. É uma brincadeira que eu faço, eu estudei no CEUB, sei como é. O vestibular não era aquele primor, né? Que dizia assim, ó, tinha uma assertiva. Na assertiva, o gato bebeu água, aliás, o gato bebeu leite, marque a opção correta. O gato bebeu água, o gato bebeu pinga, o gato bebeu óleo, o gato bebeu leite. Então, aqui, basicamente, é isso. Questão muito fácil, com base no artigo 37 da Constituição Federal de 88. Questão 139. Questão 139, o enunciado diz: a lei de improbidade administrativa, que lei é essa? É a 8429 de 92, estabelece um regime de responsabilidade aplicável aos agentes públicos que cometerem atos considerados ímprobos, ali qualificados em várias espécies. Torquato Mendes é secretário municipal de Educação e ordenador de despesas, tendo determinado a contratação de obra pública para a construção de creche, sem que houvesse previsão na respectiva legislação orçamentária. Nessa hipótese, conclui-se que, então, qual é a consequência daquele ordenador de despesa que determina a contratação de obra pública sem previsão na lei orçamentária? Letra A. A letra A diz: não ocorreu ato de improbidade, pois se trata de obra voltada ao atendimento. Não, isso está errado. Isso está errado. Isso aí está violando o artigo 10A da Lei 8666. Letra B. Ocorreu ato de improbidade que atenta contra princípios da administração. Não é mero atentado contra princípios. Está errado. Letra C. A letra C diz: ocorreu ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. Não necessariamente ele está tendo vantagem econômica por conta de determinar a contratação sem previsão na lei orçamentária. A letra D. Não há como responsabilizar o secretário municipal, visto que tal regime de responsabilidade não se aplica aos agentes políticos. Vou te colocar uma coisa. A improbidade administrativa vai responsabilizar todo e qualquer agente público, inclusive agentes políticos, com exceção de um único agente público no Brasil inteiro que não pode responder por improbidade. É o presidente da República. Segundo jurisprudência consolidada do STF, o único agente público que não responde por improbidade em razão de atos praticados no exercício do cargo ou função é o presidente da República. Todos os demais agentes públicos, se cometerem atos de improbidade, estão sujeitos à responsabilização por improbidade nos termos da Lei 8429/92. Grave essa jurisprudência do STF. E letra E. Ocorreu ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. Está aí. É o exposto no artigo 10 da Lei 8429/92. Está aí o nosso gabarito da nossa questão. Beleza. Prosseguindo, questão 140. Questão 140. A questão 140, o enunciado diz: o regime jurídico dos contratos administrativos, disciplinado na Lei 8666, que daqui a uns tempos vai ser disciplinado pela nova lei, ainda vai ter o número, prevê uma série de prerrogativas que favorecem a consecução do interesse público. Porém, a disciplina legal em tela não confere à administração prerrogativa de... Então, vejam. Nós estamos falando do artigo 58 da Lei 8666. O artigo 58 responde o seguinte: quais são as prerrogativas
que a administração tem num contrato administrativo em relação ao particular contratado. Prerrogativas essas que decorrem da supremacia da administração em relação ao particular contratado. Então, ele quer dizer onde não confere a prerrogativa. Rescindir os contratos unilateralmente dos especificados. Essa é uma prerrogativa. A gente quer o que não é prerrogativa. Letra B. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial, independentemente de prévia defesa. Aqui está errado. E por que está errado? O único erro é esse aqui, ó, independentemente de prévia defesa. Porque essa parte final viola, inclusive, uma das garantias constitucionais. Ninguém será privado de bens, direitos e interesses sem o devido processo administrativo ou judicial e sem ampla defesa e contraditório. Então, a letra B, 140, está errado. Mas vamos para a letra C? A letra C diz assim, ó, modificar o contrato unilateralmente para melhor aquisição, a melhor adequação às finalidades de interesse público respeitados os direitos do contratado. Perfeito. Está no artigo 58. É sim uma das prerrogativas da administração alterar, modificar unilateralmente o contrato. A letra D, ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, nos casos de serviços essenciais, na hipótese da necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato. Ou seja, a administração pode ocupar os equipamentos que o particular está utilizando para executar o contrato, no caso de uma rescisão extemporânea, no caso de uma verificação de uma investigação, ela pode fazer, para garantir o princípio da continuidade do serviço. E a letra E, fiscalizar a execução do contrato, é uma outra prerrogativa que a administração tem nos termos do artigo 48, nos termos do artigo 48, aliás, 58, artigo 58, vamos colocar aqui, artigo 58 da Lei 8666, 58 da Lei 8666/93. Bacana. Professor, mas se essa lei vai ser revogada, a gente vai continuar estudando. Volto a lembrar a vocês que essa lei ainda vai ser aplicada durante um bom tempo até preencher a vacatio legis, né, da nova lei. Muito bem. Nossa primeira aula da semana, né, porque a de ontem teve aquele problema lá da internet que me traiu, mas finalizamos por aqui essa nossa revisão de hoje. Amanhã tem mais, na quinta tem mais. Então, espero que vocês tenham tomado nota de algum tópico, algum ponto que tenha alguma dificuldade. Se você não teve dificuldade nenhuma, isso serviu de revisão. Vamos fazer questões e não ter dificuldade nenhuma é revisar e constatar que você está bem naquele assunto ou naqueles assuntos. Para você que me acompanhou aqui, muito obrigado. A gente se encontra no próximo episódio, amanhã, do nosso Raio-X da Questão, é o episódio número 17. Até lá, um abraço, muito obrigado aí pela participação. Tchau, tchau.